72% dos brasileiros confiam mais em um professor do que em um policial nas escolas. E um deputado pró-armas defende escolas militares, mas mostra que entende muito pouco do assunto, para não dizer aqui que não entende quase absolutamente nada. E aí, gente, na sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que teve a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, ele, mais uma vez, o deputado bolsonarista, o deputado Paulo Belinsky, que é do PL de São Paulo, que é pró-armamentista, ele questionou a falta de prioridade às escolas militares, mas revelou que não conhece dados sobre o assunto. Ou seja, é um imbecil mesmo um deputado desse. É um verdadeiro imbecil. A gente paga com os nossos impostos para um imbecil desse estar lá ganhando um salário milionário, dando muitas despesas aos cofres públicos anualmente, para estar falando. Eu gostaria de poder dizer aqui o que é que ele fala. Que começa, aquela palavra que começa com M. São apenas 5 letrinhas. Começa com M e termina com A. É que um deputado como esse fala. Porque como é que você contesta algo que você não tem conhecimento? No mínimo, você tem que ter o cuidado de fazer uma pesquisa. Mas me parece, Pedro, e aí me corrija, por favor, se eu estiver errada, que essa ala bolsonarista é burra, é acéfala de cérebro, não tem cérebro, não consegue fazer uma oposição à altura do trabalho que é uma oposição. O trabalho da oposição é muito importante em qualquer governo. Em qualquer governo. Mas eu vou continuar o meu comentário depois que a gente vê a fala burra desse deputado bolsonarista. O senhor fez uma bela explanação aqui sobre os 100 dias de governo, falando múltiplas vezes sobre participação social, sobre ouvir professores, ouvir pais, ouvir usuários do sistema. Mas em nenhum momento aqui o senhor falou da decisão crucial desse governo de extinguir a diretoria de escolas cívico-militares. Senhor ministro, eu sou oriundo do Colégio Militar de Curitiba. Recebi a melhor educação desse Brasil gratuitamente. Tive a minha segurança garantida por professores armados, por guardas armados, que sempre garantiram a segurança dos alunos. Esse programa das escolas cívico-militares foi extinto sem diálogo, sem ouvir os pais, os maiores interessados na segurança dos alunos, em que os alunos recebessem educação de qualidade. Foi extinto sem ouvir os professores, que eu tenho certeza absoluta que podem trazer para o senhor um depoimento uníssono sobre o que significa ser professor numa escola cívico-militar. Então ele questiona, ministro, as escolas cívico-militares não são prioridade desse governo? O governo do presidente Lula fez uma transição de governo. Foram dezenas de profissionais da educação que participaram, aliás, com visões diferentes. Por exemplo, no ensino médio, tinha uns que defendiam a revogação, tinha uns que defendiam a continuidade, né? Houve uma pluralidade na participação. No relatório final que eu recebi quando assumi o ministério, havia recomendações nesse relatório. Uma delas era pela revogação do decreto que criava as escolas cívico-militares. Qual foi a minha decisão em relação a isso? Assumi o ministério, pedi para que minha equipe avaliasse, porque eu acho que toda decisão precisa ter a responsabilidade do ato. Eu faço parte de um país que é democrata, agora um governo que foi eleito com uma visão de política, de ideias do que nós defendemos em relação à educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Precisa ser entendido isso. Esse programa de educação escola cívico-militar foi criado por decreto, não foi por lei, não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época. Quais os questionamentos que eu quero aqui fazer aos deputados que colocaram isso? Primeiro, que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional da Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Portanto, há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas
brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. Depois, deputado, o senhor colocou que é um programa exitoso, é um programa que tem uma fila. Eu discordo, porque nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Você sabe quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa, que inclusive há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O senhor fala que os pais desejam essa política. Pois bem, ano passado foi realizada uma pesquisa, e eu vou dar esse dado aqui para você, uma pesquisa feita pela Datafolha, pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum. Eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. E eu quero dizer aqui, meus caros deputados, Tenente Coronel Zul, que eu agradeço aqui o livro, faço questão de visitar a experiência do Rio Grande do Sul, que foi uma experiência criada pelo Estado, porque os Estados têm autonomia. Os Estados têm autonomia de criar suas escolas, né, cívico-militares, se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Isso é dado de pesquisa. São dados científicos. São evidências que eu estou colocando aqui. E quero dizer aos deputados que me antecederam aqui, que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. E eu vou dar um dado real do meu estado. Aliás, é dado do Brasil, que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu estado, e nenhum é militar. Nenhum é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará, lá em Cariré. E não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, a evidência que eu acabei de apresentar, é uma política que a gente alfabetiza as crianças na idade certa, é uma política que a gente possa construir escola de tempo integral. Então, é nessas evidências que nós estamos. Agora, o que é que vai acontecer com essas 200? Eu não revoguei. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação, nesse governo, de criar novas escolas através do MEC. E eu vou discutir com os governadores e prefeitos que já implementaram o que é que nós vamos fazer com essas 202 escolas, vamos avaliá-las e vamos discutir de forma democrática, de forma respeitosa, né? Porque nós fazemos parte... É incrível, né, como essa ala pró-armamentista, ela só consegue enxergar o próprio mundozinho. Eu queria só imaginar como é, eu até esqueci o nome do deputado, deixa eu ver, Paulo Bilinski. É o delegado Paulo. Bilinski, né? Pronto, ele acha que tem que ter escolas, professores armados. Que palhaçada! Eu fico imaginando o seguinte, no caso, na cabeça desse deputado, quando o aluno for desobediente, basta que o professor militar levante arma, assim, né? Mostre a arma assim no coldre e diga, olha, tá vendo que eu tô armado, né? Cuidado, senão eu posso apontar a arma para você. Ou então, em casos piores, apontar propriamente dito a arma e dizer, é melhor você parar, porque senão eu vou atirar. É mais ou menos esse tipo de educação e segurança que o senhor quer dentro das escolas? Olha, eu fui frequentadora da escola pública desde a minha infância. Uhum. E a gente tinha uma sensação de segurança sem precisar de nenhuma arma. Ninguém com uma arma passeando dentro da escola, agora, na porta da escola. Sabe qual foi o seu diferencial? Não foi escola, não foi segurança pública, não foi a educação em si, dentro das instituições. Sabe qual foi? Foi a educação em casa. É isso que está faltando para esses jovens, é porque muitos pais hoje estão mandando crianças para dentro das escolas que não sabem ouvir um não, crianças que não sabem a hora de dormir, crianças que não sabem os limites de se usar um aparelho telefone, os sites que pode se acessar, crianças que não têm a obrigação de fazer o dever de casa no momento que chega da escola, crianças que não têm limites para saber qual é a hora de brincar, qual é a hora de estudar, qual é a hora de ajudar nos afazeres de casa. Então, o que está faltando é a educação familiar,
É esse tipo de educação que está levando esses jovens para dentro das escolas. Ou vocês acham que esses jovens escutam discursos de ódio, discurso supremacista, discurso racista? Onde? A maioria é dentro de casa. É dentro de casa, escutando os pais, os avós, os tios, dependendo da família. É exatamente isso que acontece. Basta pesquisar, basta chegar pertinho e ouvir, saber o que é que está acontecendo dentro daquela casa. Agora, o problema é que esse pessoal, pro-armamentista, acha que uma arma resolve tudo. Exato, é exatamente esse o problema. E aí eu pergunto de novo, se o deputado chegar a assistir esse vídeo, Tem eu algumas digo... pessoas, Pedro, que devem estar ganhando alguma coisa, né? Não, pra estar mas aí é que defendendo tá. armas. Venda, compra de Eu armas. não passei esse vídeo para Larissa, que eu vi de um vendedor de armas, ele exatamente criticando a postura do ex-governo. Um vendedor de armas que disse: eu votei no ex-governo porque eu era a favor da política armamentista, porque sou comercializador de armas. Eu sou comerciante de armas. Porém, mostrou-se que o governo atual, ao invés de proibir as armas, fez o quê? Cadastrou, regularizou. Organizou aquilo que era bagunçado, exatamente. Que era um cabaré. Ou seja, eu, por exemplo, eu sou contra armas, contra armamento à torta e à direita. Porém, se você é daqueles tipos colecionadores, quer fazer tiros esportivos, você pode fazer tudo dentro da legalidade. Não está proibido, não. Não está proibido de jeito nenhum. O que está proibido é fazer tudo à torta e à direita, como era no governo anterior, onde não se havia fiscalização, não se havia cadastramento e muitas pessoas aproveitavam-se disso. Pessoas que sequer tinham o mínimo pensamento, o mínimo equilíbrio mental para poder utilizar uma arma de fogo. É esse vídeo mesmo, é esse vídeo aí. Esse vídeo é esse comerciante de armas falando exatamente que se decepcionou com o governo anterior. Você quer que a gente coloca? Eu não sei se a gente deve, porque é mais cunho partidário esse vídeo. Então, beleza, é um cunho mais partidário, mas é só para exemplificar o que exatamente ele falou, que é isso, que o governo anterior foi um covarde, né? Foi um covarde que não melhorou em nada o uso de armas. Mas o governo atual, hoje, com a regulação, com o cadastramento, muito mais pessoas estão utilizando as suas armas de forma esportiva e ordeira.